É por esta razão que os africanos fogem da África para o Brasil e também para a Europa. Mudar de país à procura de melhores condições de vida, isso está cada vez mais presente, principalmente nessa nossa geração, que temos acesso à internet e podemos comparar a qualidade e o custo de vida no nosso país com os demais países de fora. Isso não acontece somente nos países africanos. Segundo pesquisas, mais de 4 milhões e 200 mil brasileiros vivem fora do Brasil. E segundo as mesmas estatísticas, esse número poderá ultrapassar cerca de 6 milhões logo em breve. Todos que estão me assistindo já devem saber que a África é o berço da humanidade, mas a pergunta que fica muitas das vezes é a seguinte: como é que a África é o berço da humanidade e todos os outros países, continentes no caso, evoluíram, mas os países da África não? A outra pergunta é por que um continente tão rico em recursos minerais e riquezas capazes de garantir a alimentação de toda a população africana que lá habita, mesmo assim ainda existem milhares de pessoas que passam fome. Será que a pobreza da África deve-se ao fato da colonização? Em parte sim, mas não explica necessariamente todo o cenário da pobreza existente na África. Por isso neste vídeo aqui vocês vão entender por que os africanos são pobres, por que muitos africanos fogem da África para a Europa, para a América, no caso Brasil, na Europa, Portugal, por exemplo, Inglaterra, Espanha e demais outros países. E como temos que matar a cobra e certificarmos que a cobra está morta, estou aqui com a lista dos 10 países mais pobres. Em primeiro está o Burundi, onde que fica África, Sudão do Sul, África, Somália, África. Em quarto, Malawi, África também. Em quinto, República Centro-Africana, onde que fica? Na Europa não, na África. Em sexto, República Democrática do Congo, África. Sétimo, meu querido e amado país, Moçambique, África. Oitavo, Níger, África. Nono, Libéria, fica na África. E em décimo, Chad, que também fica na África. Será que isso tudo é uma mera coincidência? Enfim, bora entender a razão da imigração dos africanos da África para a Europa e América. E a primeira e a mais óbvia razão, claro, é o governo. O governo da África, em a maioria dos casos, são muito, mas muito corruptos. Mesmo diversos países africanos sendo capazes de gerar muita receita, o governo africano é muito corrupto e assim acaba que não consegue garantir o básico para a população, que são segurança, alimentação, saúde, escola, nem emprego. A taxa de desemprego na África é muito elevada, por isso que as pessoas mudam do seu país para outro, por causa do acesso à internet que tem muitos casos, muitos exemplos de diversas pessoas do Brasil que estão na Inglaterra, Japão, Rússia, China. Eu acompanho quase que todos, né? Não posso dizer todos porque é difícil, mas eu acompanho muitas pessoas que incentivam também os outros a buscar algo melhor e maior fora da sua zona de conforto. E ainda associado ao governo, há uma super exploração que os africanos sofrem dos seus líderes. Isso tem muito a ver também com a questão do socialismo. Quem quiser, para eu fazer um vídeo mais aprofundado sobre como o socialismo destruiu inúmeros países da África, é só vocês comentarem aqui. E a segunda razão que fazem com que os africanos, até mesmo alguns americanos, mudem para o Brasil e para Europa no geral, é por causa das condições climáticas. Isto é, poucos ou até nenhum desastre ambiental, no caso de terremoto, tsunami. Um exemplo, um país próximo daqui do Brasil é o Haiti, que sofreu desastres em 2010, 2014 e também 2015. Em Moçambique, nos últimos 10 anos, ocorreram cerca de uns 5 ou 6 desastres naturais. Terceiro ponto, ausência de guerra ou de conflito armado, sejam eles por ataques estrangeiros ou mesmo a luta entre os políticos. Vou citar de novo o exemplo do meu país, Moçambique. Depois de independência sofreu uma guerra terrível, uma guerra civil que durou cerca de 16 anos. Então foi uma das guerras mais sangrentas que causou cerca de 1 milhão de mortes, muitos deslocados. Isso abalou demais a economia, porque muitos edifícios, infraestruturas importantes foram destruídas. Fora que na África ainda existem ataques religiosos, tem o caso de extremista, o Estado Islâmico que está em Moçambique. Vou deixar também alguns vídeos aqui na descrição para vocês acompanharem, se interarem mais sobre isso, e ainda vou trazer uma informação mais atualizada para vocês. Claro, se vocês quiserem, por isso devem comentar aqui embaixo. E em terceiro lugar,
que principalmente no caso do Brasil é a receptibilidade que o povo brasileiro tem. A receptibilidade, o povo brasileiro é um povo muito afável, alegre, assim como o povo da África é, apesar de enfrentar também muitas dificuldades, por isso que tem essa identificação nata. Fora que, segundo os dados do IBGE, cerca de 45% da população brasileira são descendentes de africanos. Notei também que os brasileiros, por entenderem mais da economia, apesar de que também é escasso, né? Porque tanto em Moçambique como aqui no Brasil também eu notei que nas escolas não se ensina muito sobre economia, mas os brasileiros, por serem um país já a 8ª economia, acho que eu atualmente, muitos brasileiros entendem de economia e sabem também que o turismo movimenta muito a economia do seu país. Por isso que gostam de ver muitos estrangeiros aqui no seu país também. Nos últimos tempos, por causa dos governos e das crises de países como Venezuela, Cuba, inúmeros cubanos e venezuelanos migraram para o Brasil à procura de melhores condições de vida, chegando aqui, acabam conseguindo. E a terceira coisa também é por causa da identificação que os povos têm com o Brasil, também Europa, alguns países, né? Brasil, Portugal, por exemplo, no caso de Moçambique, tem muita identificação por causa de novelas, filmes, programas televisivos, desenhos animados, músicas, artes no geral, aí enquadrando também, claro, a literatura. Vou deixar link aqui embaixo também de algumas músicas brasileiras que bombaram demais em Moçambique. E uma amiga minha também já fez um vídeo falando sobre algumas novelas super famosas em Moçambique. Vou deixar também link aqui na descrição, vão lá e confiram. Dando um spoiler aqui, a minha favorita foi Os Mutantes. Comente aqui embaixo também, quero ver se você acompanhou. Mas hoje em dia dá uma certa vergonha de assistir aquelas edições aí que na altura era coisa de outro mundo. Hoje em dia, não, já não tem mais sentido. E por fim, por conta do salário, né? Os salários são bem melhores, principalmente na Europa. Tem muitos brasileiros também como exemplo, tem também alguns africanos que saem do Brasil, saem dos seus países, vão para países da Europa, trabalham como faxineiros, trabalham como babás, cuidadores de animais, como entregadores e acabam ganhando muito dinheiro que nem no seu país como licenciado, né, formado numa faculdade não conseguiriam ter, porque lá também ganham outra moeda, em alguns casos euro, dólar, libra, que são moedas muito fortes. Tem também o franco suíço, então eles acabam fazendo uma boa renda, conseguem se sustentar, conseguem ficar sólidos no país, daí levam familiares, daí também mandam dinheiro para os seus familiares que estão fora e fazem investimento nos seus países. Isso é um exemplo que muitos brasileiros também fazem aqui. Para nós que falamos português, brasileiros são os que mais nos mostram essa visão, por ser um país também enorme com muita gente, mais de 4 milhões de pessoas estão fora do Brasil. Se fosse Moçambique, que tem uma população estimada em 30 milhões, imagina 4 milhões saírem de Moçambique, seria algo que poderia causar até alguns efeitos econômicos mais negativos, né? Por falta de mão de obra, etc. Mas à procura de melhores condições de vida, não julgo a ninguém, e eu sim quero que todas as pessoas possam alcançar prosperidade, seja no seu país, seja no outro país, em qualquer lugar que seja, porque o limite é o céu. E tenho também alguns dados aqui importantes sobre alguns imigrantes que estão no Brasil. Italianos, as razões, né? Italianos estão no Brasil por causa dos conflitos socioeconômicos, conflitos de terra. Se vocês quiserem vídeo mais aprofundado, é só vocês comentarem. Japoneses, tem a questão de café, tem inúmeros acordos também. E por fim, os africanos, que todos já devem saber que é por causa da questão da escravidão e tal, na época de comércio triangular, tudo mais. E segundo os dados, tem uma estimativa de 4 milhões de africanos que vieram para o Brasil na altura. Agora são bem mais, muito mesmo. E aqui no Brasil você pode encontrar japoneses, africanos, sei lá, europeus, indígenas, que são o povo que já habitava aqui,
e demais outras etnias, outros povos de outros países, continentes, você pode encontrar aqui. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, comentem também as coisas que eu fui pontuando aqui, os elementos. Eu sei também que muitos brasileiros mudam, muitos têm sonho de mudar para outro país à procura de melhores condições de vida nos países do primeiro mundo. E então você vai deixar seu comentário aqui, qual é o país que você gostaria de visitar e de tudo que eu comentei aqui neste vídeo. Até a próxima, meu nome é Aurélio, ou seja, Dicionário do Brasil. Até a próxima.